No vídeo anterior, eu falei a respeito da maldição que Deus lançou sobre as mulheres dos anjos caídos, ou basicamente as mulheres que se deitaram com os anjos caídos. Nesse vídeo eu quero falar a respeito de um assunto similar. Qual seria a maldição que Deus lançou sobre os bastardos, os filhos dos anjos caídos? O que acontecia quando um gigante falecia? Quando um gigante ele morria, será que a sua alma, o seu espírito, ia para o Sheol ou ia para o seio de Abraão? Ou será que acontecia alguma outra coisa com o espírito desses gigantes mortos? É sobre esse assunto que eu estarei falando nesse vídeo, portanto assista o vídeo até o final. Lembrando a todos vocês que eu estarei colocando aqui como referências para dar embasamento em minhas falas, principalmente aqui as referências que são as seguintes: a Bíblia Sagrada, o livro de Enoque e também o livro dos Jubileus. Para aqueles que não assistiram ao vídeo anterior, eu recomendo que vocês assistam o vídeo anterior, a maldição que foi lançada sobre as mulheres que se deitaram com os anjos caídos. Como nós vimos no vídeo anterior, as mulheres que se deitaram com os anjos caídos e, no caso, tiveram relações íntimas com os anjos caídos, basicamente essas mulheres geraram uma criação diferente, uma monstruosidade dentro da criação, e essa monstruosidade era chamada de Néfilins ou simplesmente de gigantes. Os textos bíblicos e também o livro de Enoque vão falar a respeito da altura desses gigantes que eram filhos dessas mulheres humanas e os filhos de Deus, isto é, os anjos caídos. As escrituras vão dizer que existia um rei que era da raça dos Refaíns, que era uma das raças de gigantes. A Bíblia vai dizer que ele tinha mais de 4 metros de altura. Segundo algumas medidas, os 9 côvados, baseando que um côvado equivale a 54 centímetros, isto é, um côvado israelita, nós podemos então afirmar que esses gigantes eles chegavam até mesmo os incríveis 4 metros e 86 centímetros de altura. E sem falar de largura, ele tinha aproximadamente 4 côvados. Isso equivale, no caso, a aproximadamente cerca de 2 metros e 16 de largura. Além disso, a sua cama, a cama do rei Og de Bazã, rei da raça dos Refaíns, que era uma antiga raça de gigantes, era feita toda de ferro para suportar o seu incrível peso. Ou seja, esses gigantes eles não eram apenas homens altos, na verdade eles eram seres monstruosos e colossais. O texto bíblico de Gênesis, capítulo 6, verso 4, vai nos dizer que existiam gigantes naquela época, isto é, naquele período anterior ao dilúvio e também depois, isto é, esse tempo e também depois é logo após o dilúvio. Ou seja, nós entendemos que os anjos caídos novamente se deitaram com as mulheres humanas posteriores ao dilúvio e então geraram mais uma classificação de gigantes, mais uma parcela de seres colossais. Isso logo após o dilúvio. Curiosamente, nós vemos os gigantes aparecerem novamente depois do dilúvio. Josué, Moisés, Caleb, entre vários outros israelitas, enfrentaram gigantes. E os gigantes estavam nas terras dos filisteus e estavam também nas terras dos cananeus, na terra de Canaã, na Mesopotâmia, na África e também em diversas outras regiões. O próprio historiador Flávio Joséfo vai dizer que a voz de um gigante parecia com o rugir de um leão. Levando em consideração o relato de Joséfo, que a voz de um gigante parecia o rugido de um leão e seus corpos eram grandes e fortes, que colocavam medo nas pessoas humanas normais, curiosamente nós entendemos o porquê que os homens israelitas ficaram com medo quando avistaram os gigantes, os filhos de Anak, isto é, os Anaquins, ficaram com muito medo por conta de seus corpos tão grandes, e é provável que os homens de Saul, por conta da voz, da altura e da robustez de um gigante, ficaram com medo e apavorados, menos o jovem Davi.
O que a maioria das pessoas não falam a respeito dos gigantes é que não existiam apenas um tipo de gigante. A realidade é que existiam raças ou tribos de gigantes com nomes diferentes. E o que mais chama a atenção nessas tribos é que basicamente elas não são listadas como descendentes de Noé, não são listadas paternalmente como sendo descendentes de Noé das linhagens de Cam, Sem e de Jafé. Essas tribos ou raças de gigantes eram conhecidas pelos seguintes nomes. A primeira de todas elas eram os gigantes chamados pelo nome de Anakim ou simplesmente filhos de Enak. Os Anakins eram uma das raças de gigantes que estavam na terra de Canaã, tinham corpos muito grandes e colocavam medo e pavor nos habitantes daquelas áreas. Alguns simplesmente colocavam esses gigantes para serem heróis, para serem mercenários, outros eram até mesmo adorados. E, inclusive, isso é evidenciado aí pela arqueologia, como, por exemplo, o gigante da Síria, o gigante do templo de Ain Dara, a grande pegada do gigante do templo de Ain Dara, na Síria. O termo Anakim, ou filho de Enak, é um termo obscuro, pois ele não é de origem hebraica e nem aramaica. Na verdade, ele é um empréstimo antigo do idioma sumério. Sim, é de origem suméria, é um empréstimo para os textos bíblicos. Curiosamente, o livro de Gênesis está cheio de empréstimos de outras línguas. Inclusive, o próprio termo Anak ou Enak é um empréstimo de um termo sumério, que é o termo Anunnaki. Sim, o termo Anunnaki, que curiosamente tem o significado de aqueles que caíram do céu. Ou seja, quando nós lemos na Bíblia filhos de Anak, ou simplesmente os filhos de Anakim, ou os Anakims, basicamente são os filhos daqueles que caíram do céu. Curioso, não? Faz referência aos seus pais, os seus progenitores, aqueles que do céu caíram, isto é, os anjos caídos. Além dos próprios Anakins, nós também tínhamos outras raças de gigantes na terra de Canaã e também na Mesopotâmia, na África e em outras regiões. Nós temos relatos de gigantes em basicamente todas as crenças, tradições e mitologias do mundo. E curiosamente, essa segunda raça de gigantes era chamada de a raça dos gigantes, os Refaíns ou Rafaíns. Os Refaíns ou Refaitas, basicamente, era uma tribo de gigantes ou uma raça de gigantes que era muito alta. O grande exemplo que nós temos deles era basicamente de Og, o rei de Bazã, ao qual eu já disse para todos vocês que possuía uma altura que era realmente espantosa. Possuía cerca de mais de 4 metros de altura e 2 metros de largura e tinha um peso corporal tão forte, tão pesado, que precisava de uma cama de metal para suportar o seu peso. Além dos Anakins e dos Refaíns, também existiam os Emins, os Zumins e os Zanzumins, que também eram tribos de gigantes ou raças de gigantes. Mas, afinal de contas, esse vídeo está aqui para se tratar a respeito do que acontecia com esses gigantes quando estes faleciam. E a resposta para isso, nós precisamos ler o livro de Enoque. O livro de Enoque vai nos dizer que, basicamente, quando estes gigantes, esses Nefilins, morriam, os seus espíritos, por serem espíritos vindos dos próprios anjos caídos, já eram maus por natureza, eles eram malignos por natureza. Tanto é que não existem gigantes bons nos textos bíblicos. Eles são sempre contrários a Deus e também contrários aos israelitas e tudo que se diz ou chama ao Deus Todo-Poderoso, ou seja, eram todos seres malignos. Os espíritos desses gigantes que morriam foram amaldiçoados pelo próprio Deus, segundo o livro de Enoque, capítulo 15, e também o livro dos Jubileus, a basicamente se tornarem espíritos imundos, a se arrastejando pela terra, tendo sede, tendo fome, tendo necessidades básicas e necessitando de possuírem corpos. Basicamente, essa é a visão judaica mais antiga de todos a respeito da classificação dos demônios de baixo escalão. Os demônios de baixo escalão são aqueles
aqueles demônios ali que basicamente possuem corpos, fazem adivinhações e coisas do tipo, demônios territorialistas. Existe também o poltergeist, existe vários tipos de demônios, mas os demônios de baixo escalão, esses demônios territorialistas, basicamente aí que possuem pessoas, que querem ter relações aí nas religiões afro, e entre outras religiões como asiáticas também, basicamente são apenas espíritos de Néfilins mortos. É isso que o livro de Enoque, é isso que as tradições semíticas judaicas dos manuscritos do Mar Morto vão nos passar. É essa a ideia, inclusive, que o próprio apóstolo Paulo vai colocar. O apóstolo Paulo ele vai falar que existem algumas classificações de seres demoníacos. E a hierarquia que o apóstolo Paulo nos dá e nos entrega é basicamente a mesma dos manuscritos do Mar Morto, essa a qual eu estou falando. Basicamente ele vai dizer que existem principados e potestades, que seriam, no caso, diferentes hierarquias de seres celestiais, anjos, arcanjos, caídos e etc. Mas, no caso, ele vai falar a respeito dos espíritos imundos ou espíritos malignos, aos quais ele chama basicamente de hostes espirituais da maldade. Isto é, hostes são exércitos ou muito numerosos, basicamente. Hoste basicamente é um termo que se remete a muitos. E esses muitos seres não se remete basicamente a anjos caídos, mas sim aos seus filhos. Basicamente é um termo que ilustra espíritos. Ali está falando espíritos imundos. Não está falando de principados e potestades que são já demônios de alto escalão, no caso, os anjos caídos, mas sim de espíritos de antigos gigantes que faleceram. Acompanhem agora mesmo a passagem do livro de Enoque, onde vai falar a respeito da origem desses demônios de baixo escalão, esses demônios mais pequenos e rasteiros, por assim dizer, que não são exatamente anjos caídos. Enoque, capítulo 15, verso 5 em diante. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos imundos e malignos. Eles também terão a sua morada na terra. Do corpo delas procederão espíritos maus dos corpos dos gigantes, pois, embora nascidos de humanos e dos guardiões santos, que agora são anjos caídos, basicamente o seu princípio e sua origem primordial são os anjos, e por conta disso eles serão espíritos corrompidos sobre a terra, e assim chamar-se-ão. Os espíritos do céu no céu têm a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos, nesta terra a sua morada. Os espíritos dos gigantes são cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem a devastação sobre a terra e instauram por toda parte a confusão. Pois, embora famintos, não comem, bebem e continuam a ter sede, e esses espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois destas, no caso, procederam. No livro dos Jubileus, basicamente, vão nos dizer que o próprio Satanás pediu, no caso, que os espíritos dos gigantes não fossem todos dizimados ou lançados no inferno, isto é, no Sheol ou no Lago de Fogo. Basicamente, Satanás, que é chamado no livro dos Jubileus de Mastema, pediu a Deus que eles se tornassem espíritos imundos sobre a terra para tentarem o homem a serviço dele. Esses espíritos imundos, eles são territorialistas e eles muitas das vezes se adequam a diferentes tipos de pecados. Na maioria das vezes, nas mitologias e crenças antigas, os seus deuses muitas das vezes são esses seres, no caso que na verdade não passavam de gigantes antes, quando vivos. Agora, como espíritos imundos, basicamente se adequaram e se auto-vangloriam e, no caso, sempre estão em busca aí de pessoas para possuir e para ter as necessidades básicas de um ser vivo, como se alimentar, se relacionar sexualmente, na maioria das vezes, como nós vemos em vários cultos aí de religiões de matriz africana. Os espíritos dos gigantes mortos não são simplesmente espíritos sem poderes. Na verdade, eles possuem poderes, podem fazer adivinhações, realizar desejos, e daí vem aí, por exemplo, a origem dos djinns árabes e também de outros seres aí espirituais que concedem desejos, que conseguem fazer adivinhações, conseguem fazer alguns
basicamente alguns poderes sobrenaturais para enganar os homens na Terra, lhes ensinando até mesmo a magia. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim. Escrevam aqui nos comentários se vocês conheciam a respeito das origens antigas desses espíritos imundos e espíritos malignos, que na verdade eram os antigos gigantes. Os seus espíritos agora são demônios.